E aí, galera do canal do Papo de Onça, estamos aqui hoje em mais um Café com as Onças, esse quadro que quer te ajudar no teu desempenho pessoal e profissional. E eu sou a Toia, empresária, apaixonada por sapatos e boas conversas. E eu sou a Jai, eu sou advogada. Nosso escritório atende o direito empresarial, é a Aguilar Advogados, que está no mercado há mais de 15 anos. Sou mãe de gêmeas, sou podcaster e tantas outras coisas mais. A Aguilar Advogados, que é um dos nossos patrocinadores, né? Muito obrigada, Aguilar Advogados, Midas Macedo Ferro e Aço, Paula Brasil com os looks incríveis. Põe na Caneca, que entrou com a gente agora na segunda temporada, que além das canecas lindas, eles têm uma agilidade incrível e todo tipo de brinde. E personalizado para você. Personalizado para você, para sua empresa. E a Romanel, que também tem uma diversidade incrível de peças lindas, de qualidade. E essa aqui é para presentear a nossa convidada. Que é a doutora Thalita Monteiro. Gente, ela é especialista em transplante capilar e também em Tratamentos capilares. Médica. Ela é médica, já falei, doutora Thalita. Mas doutora pode ser advogada. Tem várias pessoas que são doutoras, várias doutoras por aí, gente. Ela é de Sagitário e está solteira, tá? Não se interesse se não... Não, ela falou que ela tá solteira, mas ela tem muitos critérios. Não pode. Ela gosta de careca, Hobby, musculação, ou seja, a gata tem o shape, ela mete o shape. Sagitário já falou, né? Já. Seja bem-vinda, doutora Thalita. Obrigada. É um prazer receber você, prazer tratar de um tema que incomoda muita gente, né? Eu acho que cabelo é uma coisa que é muito personalizado de cada um, né? Tem as suas nuances. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que vim cheia de celulite, com muitos problemas corporais, mas meu cabelo, eu lavo, ele tá novo. Maravilhoso. Olha, já tivemos convidados que não concordaram com essa afirmação, mas tudo certo. Não, mas é assim. Há quem discorde. Há quem discorde. Mas assim, pro que eu faço de química, pela falta de cuidado, era pra ser um cabelo bem estragado, né? Não, mano, teu cabelo é lindo, maravilhoso. Também acho. Quem discorda, problema dessa pessoa. E aí, mas tem muita gente que sofre com isso, né? Principalmente também, a gente até tratou esse assunto já aqui da puberdade, que tem aquelas mudanças. Então, eu acho que é um assunto que muita gente se interessa e vai querer saber muito, né? Sim, na verdade, assim, o cabelo, ele mexe muito com a autoestima, né, das pessoas, de forma geral. Pra gente que é mulher, é muito importante, mas pro homem também. A gente recebe no consultório, eu, por exemplo, recebo muitos homens no meu consultório, que nunca fizeram nada no rosto, nunca fizeram nada no corpo, mas quando começou a perder cabelo, se desesperam. E também a gente percebe mesmo isso. Eu tenho percebido que cada vez mais a calvície, né, ela tem se manifestado de uma forma mais cedo. Então, tem muito paciente de 20 e poucos anos, eu tenho paciente de 19 anos, que já está perdendo cabelo e já tá vindo atrás. Também porque a gente nem escutava falar, né, de tratamento, de transplante. Tinha que viver com isso e pronto, exatamente. Né? E era uma coisa muito cara e inacessível quando começou a ter. Tanto que as pessoas assumiam a calvície desde novo. Noção do que poderia ser feito. E hoje em dia, não. Eu recebo jovens que eles nem estão com tanta entrada assim, mas já estão se desesperando, porque já acham que o cabelo está começando a cair e já querem tratar e fazer alguma coisa. E também o perfil de mulheres, né? Porque tem muita mulher que começou a perder o cabelo, que não sabia que podia tratar ou que tratou de forma errada. E aí percebe que tem jeito no caso delas também. E para a mulher é mais desesperador ainda, né? Porque você começa a ver o fundo da cabeça aparecendo e acaba totalmente com a autoestima. E tem a questão do Covid também, né? Muita gente relatou que depois do Covid teve uma queda muito acentuada de cabelo. Então, na verdade, o Covid, na época a gente não sabia disso, né? Mas comprovado já que ele faz uma reação inflamatória no fio do cabelo. Então, mesmo quem não tinha doença de cabelo, algumas pessoas adquiriram. Eu, por exemplo, adquiri. Tem uma doença que é o eflúvio telógeno, que a maioria de nós mulheres temos, a gente nem sabe, que é aquela queda de cabelo intensa. Quando a gente tem filho, quando a gente está com deficiência de vitamina, quando você está estressada, dorme pouco, que você puxa e vê que está saindo mais cabelo do que o normal. E isso aconteceu muito no Covid. E aí pode ser agudo ou crônico. Por exemplo, no meu caso, ficou crônico. Então, a cada 3 a 6 meses pode acontecer, depois passa, depois volta, e você fica tendo isso cíclico. Mas quem tem calvície, teve também isso associado na época do Covid. Então, tem muito paciente que fala assim, doutora,
Antes do Covid, eu tinha uma entrada, tudo, mas o meu cabelo estava normal. E depois comecei a perder cada vez mais, depois que eu peguei Covid. Então, realmente, acelerou o processo de calvície de muita gente. E a gente naturalmente perde cabelo ao longo do tempo? É normal ou só se tiver alguma deficiência, alguma doença? Não, então, na verdade, o nosso cabelo ele tem 3 fases, que é uma fase de nascimento e crescimento. Então, assim, por exemplo, se todas nós aqui, a gente decidir que não vai mais cortar o cabelo, não quer dizer que o cabelo de todo mundo vai chegar no pé. Ah, não? Não, a nossa fase de crescimento, ela dura de 4 a 7 anos. Então, tem aquela pessoa que fala assim, vou no salão toda hora. Essa pessoa que corta muito o cabelo, ela tem uma fase aí de 7 anos de nascimento e crescimento do cabelo. E tem uma pessoa que fala assim, faço tudo, meu cabelo não passa do ombro. Então, essa pessoa tem uma fase mais encurtada. Então, a gente tem essa fase e depois a gente tem uma fase que o teu cabelo está se preparando para cair depois que ele cai. Então, é normal em nós, mulheres, o cabelo cair até 150 fios por dia. E em homens, até 100. Claro que a gente sabe qual é o nosso normal. Eu, por exemplo, sei, meu cabelo está caindo um pouco a mais do que o normal, porque ninguém fica contando, né, a quantidade. E com o envelhecimento, todos nós temos um afinamento do fio, nosso cabelo fica branco também. No caso dos homens, é normal ter uma entrada. E no caso das mulheres, a gente tem uma retração de toda a hairline, né, que é essa linha da frente, com o envelhecimento. Então, é normal, sim, perder cabelo. O que não é normal é o exagero, né? Exagero. Porque, assim, eu nunca tive nenhuma dessas doenças, só 2 filhas, né? Então, teve a questão do pós-parto. Mas eu tinha muito cabelo. Eu continuo tendo bastante cabelo, mas eu tinha muito cabelo. Assim, eu não dava pra eu fazer uma trança que ficava assim, igual a corda do Círio, meu cabelo. Eu tinha muito. E apesar de ter muito, assim, eu vejo que eu tenho muito menos do que eu já tive, né? E não me lembro de eu já tive Covid, teve essa questão da queda. Mas eu acho que nasce depois, né? Dessas então, quedas na verdade, todas. o cabelo nasce, ele sempre se renova. Mas quando tu tá com essa doença que é o eflúvio, que é essa queda cíclica, né? Que vai se repetindo, às vezes o teu cabelo não se desenvolve. Então, eu tinha um cabelo bem cheio, aí meu cabelo cai. Aí ele até cresce, mas passa um tempo, ele já começa a cair de novo. Então, começa a perceber a diminuição do volume. Eu recebo muita mulher no meu consultório que tem essa queixa. Meu cabelo... Antigamente, eu recebi uma ontem que falou isso. Eu fechava com uma piranha enorme. Agora, qualquer liguinha... Pois é, eu tive essa baixa, mas eu tinha muito, né? Então ainda tá uma quantidade ok. Mas tem gente que já tinha um cabelo mais ralinho, né? E aí só veio perdendo. E a questão também das químicas que a gente coloca no cabelo, né? Faz um corte Isso influencia? Químico natural absurdo, né? Então, eu vejo as pessoas que quanto mais platinada, mais um fiapinho que fica. Exatamente. Influencia? Na verdade, é assim, o nosso cabelo, né? Eu sempre falo isso. Os meus pacientes, tanto homem quanto mulheres, eu não proíbo de fazer nada. Porque a gente tem a nossa vaidade, a gente tem cabelo branco, eu tô com raiz branca, eu vou pintar meu cabelo, não vou deixar de pintar. Mas o que é pior é a gente descolorir, com certeza, descolorir é o pior, e alisar, né? Toda vez que a gente alisa, descolore. E também quando a gente usa aplique, né, mega hair, dependendo da técnica que você utiliza, você agride. Pintar um pouco menos. O que eu sempre digo é que a gente tem que espaçar isso. Então, se eu vou fazer o meu cabelo aqui, mecha loura a cada 2 meses, agora eu faço a cada 3, a cada 4. Mas com a consciência de que eu sempre vou estar agredindo, sim. E o corte químico é quando você tem um cabelo que não está saudável e você passou do ponto já de alisar, ou então de pintar, né? Ou de descolorir. E aí ele acaba quebrando o fio. Porque o nosso cabelo ele é vivo só aqui, na raiz. Daqui para cá ele é morto. Então, a gente está sempre repondo. Exatamente. Isso aqui é tudo, tá morto. A gente Ou tá seja, ficar repondo tratando isso perdendo. Não adianta. Na verdade, sim, mas é uma maquiagem. Por exemplo, quando a gente vai no salão, nosso cabelo tá lindo, né? Aí tu começa a lavar e aquilo vai saindo. Então, a gente fala, não adianta. Adianta porque tu fecha a cutícula. Então, teu cabelo... Mas é um tecido morto. Mas é um tecido morto. É o tempo todo. Você tá repondo o que você tá perdendo. Então, por exemplo, quando eu faço chapinha, secador, eu tô tirando proteína, tô tirando lipídio. Aí eu vou fazer reconstrução, nutrição, aquele cronograma capilar que a gente conhece, que a gente até faz em casa, mas para repor num cabelo que não tá vivo, tá morto. Sim. Aqui tá vivo, mas no fio não. Então, todos esses processos, a gente só tá agredindo mais o nosso cabelo, né? Mas aí a gente tem que pesar o que vale a pena fazer ou não. Entendi. E esses tratamentos que você faz lá no seu consultório, ele serve para que aspectos? Eu sei que tem diversos, né? Mas qual é o foco principal? Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu sou cirurgiã de formação. Então, meu objetivo era fazer transplante capilar. Fui para São Paulo, estudei, acompanhei o Thiago Bianco há anos, que é uma referência em transplante no Brasil. E aí eu fiquei focada nisso. Quando eu estava lá na clínica dele, eu percebia que a gente atendia um paciente que tinha calvície, a calvície não tem cura. Então, um paciente que faz um transplante capilar hoje, o cabelo dele transplantado nunca mais vai cair.
mas o resto do cabelo que eu não transplantei vai. E aí eu achava estranho, porque na época, hoje em dia no consultório dele, na clínica dele, já tem um dermatologista que atende. Mas na época não, então a gente perdia o segmento desse paciente. E aí é um paciente que tu faz, por exemplo, à frente, fica lindo, mas ele volta daqui a 10 anos para fazer atrás, porque ele não tratou. E às vezes ele não trata, não é porque ele não quer, porque ele não tem essa orientação. Então eu comecei para a parte da tricologia, que é uma parte de tratamento capilar. E aí acompanhei também vários médicos, fiz vários cursos e fui para essa parte de tratamento. Então, a gente percebe que o negócio é muito além da calvície, porque a gente só conhece a calvície, a maioria das pessoas. Mas tem um monte de gente que tem eflúvio telógeno, que é essa queda de cabelo que a gente acha... A gente normaliza a queda de cabelo, né? De mulher, e mulher sempre perde cabelo desde sempre, sim, só que não fica careca porque não é calvície. A gente tem outras doenças, como a alopecia frontal fibrosante, que a mulher vai perdendo cabelo em faixas. A alopecia areata aconteceu até naquele Lucas do Big Brother, que era um monte de bolinha assim, de careca que a pessoa tem, é uma doença autoimune. Então, tem diversas doenças nesse universo. E muitas delas, a maioria, na verdade, a gente não trata com transplante capilar, a gente trata com tratamento. E, às vezes, eu recebo paciente no consultório, mulher, né, que sempre quis tratar o cabelo, está perdendo, mas quer tratar, só que trata de forma errada, porque não sabe o jeito certo de tratar. E, às vezes, não tem um resultado porque não está tratando certo. Então, na verdade, no meu consultório, hoje em dia, eu trato todas essas doenças. E aí, a gente tem diversos tratamentos. E, além disso, como eu fui cada vez me focando mais nessa área, eu também trato esse fio morto, que aí hoje em dia a gente tem um tratamento que é para o fio do cabelo mesmo, onde a gente vê, através de onda de ultrassom, onde ele está, quanto está danificado, e aí eu trato de dentro para fora. Aí já não é uma maquiagem, porque eu trato o córtex capilar. Entendi. E aí a gente vai repondo tudo que foi perdido. Ou seja, o que vai crescendo não vai morrer logo onde estava morrendo. Na verdade, você vai repor, né? Você vai repor, só que assim, diferente de uma máscara que você coloca no salão, ela fica só fora. Você lava, sai. Esse no meu consultório, não. Você coloca e ele vai de lá de dentro para fora. Então, ele não vai sair com lavagem. Não é uma maquiagem. Entendi. Entendeu? Mas assim, é porque a gente não tem noção. Mas para uma pessoa que está com o fundo da cabeça aparecendo, é desesperador, né? Eu imagino. Deve ser mesmo. E também na gravidez. Tu fala, porque quando eu tive filho, meu cabelo caiu. E a maioria das mulheres cai mesmo, porque o cabelo fica lindo quando a gente fica grávida, né? Eu nunca fiquei, mas assim, pela gente paciente fica. Fica lindo o cabelo. E depois, quando a gente tem o filho, o cabelo cai porque você tira a placenta e os hormônios e tudo que você ganhava em dobro pro bebê e pra você, sai, né? Então o cabelo cai. Será que caiu só o extra que a gente ganhou na gravidez? Só que aí, dependendo da mulher, cai muito, né? E tem mulher que cai menos. Então, para quem cai muito e já tem pouco cabelo, é o que tu falaste, começa a aparecer cada vez menos o cabelo. Então, é uma gama enorme que a gente não tem nem noção do que é. Eu até brinco com meus pacientes, eu falo assim, agora que tu veio aqui no meu consultório, quando tu andar na rua, tu vai ver um monte de gente com problema. Vai ficar identificando. Porque a gente começa a perceber isso, entendeu? Quando a gente está vivendo a situação, parece exatamente. Tudo. E assim, eu depois que comecei a trabalhar com isso, eu comecei a ver, claro, mas assim, minha mãe começou a perceber, meu pai começou a perceber, as pessoas, né, que vão convivendo comigo começam a ver. Porque a gente nem tem noção mesmo. E o que te levou a trabalhar isso? Tiveste algum problema? Você sempre foi preocupada com cabelo ou foi uma área nova? Não, então, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de estética, né? De medicina estética. Sempre gostei. Eu era aquela pessoa que na faculdade, as minhas amigas me perguntavam opinião sobre silicone, sobre isso, sobre aquilo, que eu sempre estudei isso. Então, na época, eu queria fazer cirurgia plástica. Sempre gostei de cirurgia também. E aí, eu fiz cirurgia geral lá no Barros Barreto. E aí, resolvi que ia para São Paulo para fazer cirurgia plástica. E aí, em São Paulo, eu comecei a fazer todos esses cursos de botox, preenchimento e afins, e estava estudando para fazer plástica. Nesse meio do caminho, eu conheci o Thiago Bianco, que é referência em transplante. E aí, comecei a acompanhar ele e eu amei. E tem tudo a ver também com a parte estética, né? Sim. E aí, me identifiquei e fui indo para esse caminho. Fui para essa área. Foi assim, meio que... Foi acontecendo, né? E tu pensava em voltar para Belém? Sempre pensei em voltar para Belém. Sempre, assim, eu sou muito ligada à minha família, né? Sempre fui a mamãezada. Sempre fui. Então, eu sempre quis voltar. São Paulo é uma cidade maravilhosa, amo. Eu ainda vou todo mês para lá, porque eu faço a parte de dermatologia hoje em dia. Mas eu acho que o lugar que você tem que morar é o lugar perto da sua família. Porque, assim, na verdade, é meu perfil, né? É o perfil. E aí, eu sou muito apegada a eles, então eu quero estar perto deles. Mas sempre pensei. E, além disso, na nossa cidade, na região norte, eu acho que falta também profissional. E principalmente nessa área de cabelo, as pessoas ainda não se acordaram para isso. Acho que agora é que começou, né? Sim. Mas olha, hoje já tem grandes profissionais. Antigamente a pessoa, para fazer um transplante capilar,
que fosse esse método mais recente, né? Foi, né? O nome, que é o que FUE. você faz, né? Isso. É FUE, né? Eu falo, foi. Mas pode também, né? É FUE. É uma sigla. Que é o de fio a fio, né? Você vai já explicar pra gente como funciona. Antes as pessoas tinham que ir pra São Paulo, só tinha em São Paulo, só tinha pro Sul. E hoje em dia, gente, sério, tem grandes profissionais em Belém que já são capazes de utilizar esse método e fica super natural. Porque, na verdade, eu percebo que depois da pandemia, o transplante capilar meio que se popularizou, né? E a gente nem escutava falar disso. Eu brinco que, antigamente, as pessoas só tinham referência da Turquia, nem era São Paulo a referência. É verdade, as Turquia. pessoas viajavam. E, assim, a Turquia, na verdade, tem que ganhar um prêmio de melhor marketing. O pessoal da Turquia que me desculpe, mas, assim, como todo lugar grande, a Turquia virou muito uma referência no mundo de transplante capilar. Então, tem lugares bons, mas que você vai pagar o preço que você pagaria no Brasil e aquele preço que você paga, porque hoje em dia você paga um pacote para ir para lá. Que você tem o transplante, a hospedagem, o passeio de balão ainda. Ainda tem passeio de balão. E por um valor bem reduzido, você vai fazer num galpão. Às vezes nem é com médico. Então, a gente tem que ter mesmo? cuidado. Não é com médico? Exatamente. E é uma cirurgia super... É muito detalhe. Conta pra minucioso. gente como é. Como É um transplante de fio a fio, né? Então, na verdade, o transplante ele tinha dois métodos, né? Tem o FUT. O FUT ainda é usado em outros países. No Brasil, a gente usa pouco. Que é aquele que você corta uma faixa de couro cabeludo e aí você tira daquela faixa de couro cabeludo o cabelo e implanta. Porque a gente quase não usa. Porque você fica limitado, né? Porque você vai tirar numa área pequena. O paciente sente dor no pós-operatório, porque fica couro cabeludo aqui e aqui. Aí você tem que costurar aquilo. Então, ele sente dor. Porque você puxa, né? Aquela pele. Né, o que tirou. E ele fica com uma cicatriz. O FUE, ele foi um método que foi, na verdade, inventado para fazer pequenas áreas. E depois as pessoas foram se aprimorando. Tem até uma história que tinha um jogador de espanhol, que ele foi o primeiro a fazer o FUE assim no cabeça, né? E não numa pequena área, e ficou um resultado ótimo, não natural, aquele cabelo de né? boneca que era antigamente. E aí isso começou a ganhar força. E depois da pandemia também, as pessoas começaram a se cuidar mais. Então, isso começou a ficar mais conhecido no Brasil. Os médicos começaram também a se dedicar mais para a questão do transplante. E o método FUE, que é esse novo, é um fio a fio mesmo. Então, a gente tem uma área doadora, que é a parte de trás e do lado da cabeça, porque é uma área que o cabelo nunca vai cair em quem tem calvície. E aí a gente tira um fio, pula um espaço, tira outro fio, pula outro espaço. Por quê? Tira arrancando assim o fio? A gente tira com punch, que a gente chama. Eu falo para meus pacientes que é como se fosse uma broquinha de dentista, só que ela tem um furo no meio que puxa o cabelo. Entendi. Então, você tira o bulbo capilar e tira tudo. Como você tira tudo, aquele cabelo não nasce mais. Então, não pode tirar Então, muito você de não onde pode tem, tirar né? tudo, porque senão eu vou te dar uma área de calvície. E você tem que tirar de uma forma que, quando cresça, ninguém perceba. Um transplante capilar bem feito é aquele que quem te vê de costa não sabe de onde o teu cabelo foi tirado. Sim. E eu não tiro o quanto eu quero. Eu tenho que ver qual é a tua área doadora. Então, por exemplo, eu tenho 10 mil folículos, que são grupos de cabelos. Eu vou tirar 30% disso. Eu vou tirar 3 mil, por exemplo. E vou distribuir na área. Então, para quê? Porque quando cresça, a gente não perceba de onde foi tirado. E esse punch, ele tem 7 milímetros a 1 centímetro no máximo. Porque mais do que isso é o que a gente usa para biópsia, então fica uma cicatriz. Então, você tem que tirar... Eu faço cirurgia com microscópio, com lente de aumento. É uma muito microcirurgia. detalhista, né? Exatamente. Quantas horas de cirurgia? mais ou Então, menos? em média, 6 a 12 horas. Nossa. Depende do tamanho da cirurgia, né? Às do vezes tamanho a gente... da área, né? Da área, tem paciente que é grau 6, grau 7, que são os últimos graus, aquele bem careca mesmo, que a gente tira do peito, tira da barba, então demora mais. Pois é, pode tirar de outras áreas do corpo. Pode. Mas o ideal é que seja da cabeça mesmo. Então, o cabelo que tem melhor qualidade é o cabelo da cabeça. O da barba, o nosso cabelo da barba, nosso não, né, dos homens. Vai ficar grosso. Ele nasce de 1 por 1 e é um cabelo grosso. Então, na verdade, ele só serve para eu dar um volume mesmo. E não fica bonito aqui na frente, tem que ficar aqui atrás. Tá. E o do peito é um cabelo mais fininho, que eu também posso tirar, mas ele também não tem tanta qualidade quanto o da cabeça. O ideal é sempre o da cabeça. A gente tira, mas para complementar quando é uma área doadora Muito pequena pequena. e uma área receptora grande. Então tem, assim, meio que uma idade limite para essa cirurgia dar certo também, porque depende da idade da área doadora, ou não? Não necessariamente. Não idade, é mais a situação da É porque, cabeça. na verdade, depende de quando a tua calvície se manifesta. Porque, por exemplo, um paciente que essa calvície se manifestou com 20 anos e ele nunca tratou, quando ele chegar com 40, ele está totalmente careca. Um paciente que a calvície se manifestou com 35, quando ele chegar com 40, ele tem cabelo. Depende de há quanto tempo ele tem, Ela está né, se esse manifestando, problema. exatamente. E tem que combinar com os tratamentos de qualquer forma ou não? Faz o transplante e tá tudo certo. Então, na verdade, o ideal é combinar.
O tratamento via oral, né, a medicação que você vai tomar, eu sempre digo que é pro resto da vida. É como se fosse uma pressão alta, uma diabetes. Por quê? Porque você vai tratar outra área que você não transplantou, né? A área de cabelo... precisa, todo mundo que precisa. faz. Todo mundo que tem calvície, Sim. né? Então, por exemplo, quando eu faço para uma mulher que quer diminuir o tamanho de testa, ela não tem calvície, ela não precisa tomar remédio pro resto da vida. Entendi. Ou para uma pessoa que faz transplante de sobrancelha, também não vai precisar. Mas se você tem a calvície, a alopécia, você vai precisar tomar remédio pro resto. Depende da causa, Depende né? da causa. E não é pro cabelo que eu transplantei, é pros outros. E o tratamento do consultório não é obrigatório, mas ele faz diferença, assim, no resultado final. Eu sempre digo isso. Por quê? Inclusive, quando eu faço a cirurgia, eu já dou alguns tratamentos. O pessoal do consultório quer me matar, minha gerente, mas tem que dar, porque isso influencia no resultado. Né? O transplante capilar, ele tem 1 ano, né, para você ver o resultado final. E aí, quando tá no primeiro a 4 meses, 1 mês a 4 meses, ele começa a cair esse cabelo. E o que eu percebo no consultório? Quando a gente trata precocemente, quando está no 4 meses, ele já está com resultado de 6. Quando ele está com 6 meses, ele já está com resultado de quase 1 ano. Então, né? isso e a faz pessoa diferença. Quer ver, né? O mais porque- rápido possível. E além disso, você... É a divulgação do teu trabalho também, se não fizer o E nesse período, completo. você está o tempo todo estimulando aquela circulação do couro cabeludo. Porque é nesse momento que vale a pena você estimular. Eu recebo paciente que às vezes fez transplante e não deu tão certo. E aí eles vão comigo para a gente tratar. Só que ele vai comigo 2 anos depois. Eu já não tenho mais muito o que estimular ali naquele cabelo que foi transplantado. Entendeu? Por quê? Porque tinha que ser naquele período do pós-operatório mesmo. E é o que eu sempre digo, eu tenho que dar um bom resultado, porque o paciente anda com cabelo na cabeça, aí vai perguntar quem fez, vai ter. Entendeu? Ei, doutora, e quando a mulher faz, né? Geralmente são homens e a gente vê que precisa raspar toda a cabeça. E pra mulher, como é que funciona isso? Então, na verdade, hoje em dia a gente não raspa a cabeça. Nem do homem, mas... Não do homem, da mulher. Se não quiser raspar, a gente tem outros métodos. Não sabia. Nas mulheres, o que é que a gente faz? A gente tira esse cabelo aqui de cima e prende, né? E raspa uma faixa só aqui embaixo. E ela esconde isso. Sim. E aí, claro, a gente não raspa aqui na frente. A maioria das mulheres ou faz para rebaixamento de testa, e aí a gente faz uma linha aqui só do cabelo transplantado. Ou a gente faz o entre-fios, que é quando aquele fundo da cabeça está aparecendo e aí você vai colocando, mas mesmo assim a gente não raspa, né? No caso dos homens, a gente tem 3 formas de que a gente pode fazer. Ou raspando tudo, que é melhor. Ou a gente raspa só onde a gente vai tirar, que aí é aquele paciente que eu vou botar só na frente. Ou quando ele tem um cabelo um pouco grande, a gente faz faixas. Então, raspa uma faixa, cubro. Raspa uma faixa, cubro. Raspa uma faixa, então acho que a gente vê careca porque geralmente não tem como esconder, exatamente, né? Aí não faz porque eles têm sentido, vai ficar estranho. Exatamente. Já tive paciente que falou assim, eu quero deixar em cima e quero raspar só do lado. Aí chega na hora você raspa, só que ele acha estranho. Aí ele fala, não, raspa tudo. E tem homem que quando tu raspa, ele fica mais bonito careca. E aí lascou-se, que já botou o cabelo... Já desistiu alguém? Não desiste. Mas a pessoa nem sabe, né, na verdade. Como ficaria a careca, mas né? eu vou te falar. Realmente, tive vários amigos que fizeram transplante depois da pandemia, né? Aliás, os que eu conheço, todos fizeram depois. Cara, uma diferença absurda. A pessoa ficou muito mais Muito mais nova. Muito mais nova, tudo. Tipo assim, e tu te acostuma com a pessoa careca que tu não sente, né? Tipo, ok, mas quando fica mais jovem. Fica então, mais na bonita. verdade, faz sabe por muita que diferença. sabe por que rejuvenesce? Porque a gente tem 3 divisões na face. Então, eu tenho uma divisão da ponta do nariz pro queixo, da ponta do nariz pro meio da minha sobrancelha, do meio da minha sobrancelha pra onde meu cabelo nasce. Quando eu tenho uma testa pequena, eu tenho um rosto infantil. Quando eu tenho uma testa grande, eu tenho um rosto envelhecido. Então, basicamente, a gente diminui o tamanho de testa. E aí eu rejuvenesço. E além então disso... eu quero fazer uma camada aqui. Faz uma pastinha, é mais prático, faz uma pastinha. E além disso, a gente considera nós, seres humanos, inconscientes, tá? Uma pessoa bonita quando ela é mais ou menos simétrica. Então, quando eu vou fazer a cirurgia, eu não faço o desenho que eu quero. Eu meço essas divisões e eu vejo, baseado no teu rosto, quanto que eu posso baixar isso aqui. Fora que a gente tem músculo aqui. Então, por exemplo, já vi paciente que o médico colocou e não mediu e ele tinha um músculo. Ele faz isso aqui. Ai, meu Deus. Fica horrível. Então, a gente tem que medir tudo isso. Mas o rejuvenescimento vem basicamente pelo tamanho de testa que a gente diminui. É isso. Agora fala pra gente sobre transplante de sobrancelha. Eu nunca tinha ouvido falar tô também. chocada. Então, olha aí, tem muita gente que que precisa Tem. de muita. de sobrancelha. Gente, em vez de pintar e fazer uma nova taturana, pelo amor de Deus, vai fazer transplante. Então, na verdade, o transplante de sobrancelha, ele é uma cirurgia que virou uma febre agora, né? A gente tem escutado falar muito. E por quê? Porque a gente está vivendo uma realidade que as pessoas estão querendo mais a naturalidade. E antigamente, aquele
aquela micro, né? Que você fala que Aham. ficava uma taturana. Primeiro a gente passou da rena, depois foi pra micro Depois foi o pintada. Nike. Pois Nike, é. símbolo da E agora Símbolo da Nike. tipo, eles fazem ainda aquele fio a fio, né? Aham. Tentando imitar o natural. Mas muita gente não quer, já quer a sobrancelha natural mesmo, com os fios. E antigamente a gente até fazia esse transplante, mas no sentido de corrigir, quando a pessoa tinha uma falha, sofreu algum acidente. Muita gente não sabe, mas a Malu Mader fez há muitos anos atrás, aquela sobrancelha dela é transplante. sério? Sério. Malu Mader. Exatamente. Então, hoje em dia, as pessoas procuram porque elas querem mesmo definir. E assim, uma sobrancelha faz toda a diferença no nosso rosto. Nossa. A gente que é mulher sabe e a gente nem tem essa Gente, noção. quando eu saio da sobrancelha, eu sou outra pessoa. Não, Não, eu mudei completamente. E esse método fio a fio que é da maquiagem, como se fosse uma tatuagem, eu acho que ele fica legal se você tem alguma coisa, porque você faz por exatamente. baixo, né? Agora tem gente que realmente tem Não quase tem mais nada. e tá só uma E aí pintura fica preta muito lá. estranho. Fica só uma pintura, exatamente. E outra coisa, qual é a única coisa do transplante de sobrancelha? Que a gente tira cabelo da cabeça. Então ele vai crescer como o teu cabelo da cabeça. Meu Deus! Então você tem que... Tu vai fazer uma trancinha, amiga. Vocês nem precisam, né? Então só a sobrancelha. Então vocês têm que aparar, né? A gente tem que aparar quando faz. Mas é uma cirurgia rápida. Demora 1h30, 2 horas no máximo. Aí não dá pra tirar Bem o fiozinho tranquilo. daqui pra... Não, porque tira e tu não vai vai tirar- nessa... Tirava no mesmo lugar. E aí é uma cirurgia rápida, é bem tranquila. Não O tira de pós outras também é partes do tranquilo. corpo, não? Pode tirar, mas o melhor cabelo sempre é o da cabeça. E aí a gente... Vai crescer mesmo, não vai? Vai que você crescer grosso, né? Ah, Vai ficar bonito. é verdade. Já pensou? Mas olha, assim, por exemplo, eu fiz aquela sobrancelha de fio a fio, depois virou uma tatuagem, que eu nem sabia que podia virar, mas pegaram e fizeram muito profundo. Então eu sofri pra tirar, fiz umas 7 sessões pra tirar. Agora minha sobrancelha tá pintada, mas vou fazer o transplante também. Porque aqui tem muito pouquinho. Então pra toda vez que tá pintando é um saco isso. Não, e pior, eu vou te falar, quem vai ajeitar? Não, essa daqui não tá legal. Aí tá Aí a toda pessoa- tá preta. Tá preta não, fica azul, né? É, Aí tá então. azul. Aí a pessoa, vou em São Paulo, vou fazer não sei o que, não sei o que. Aí faz em cima. O fio a fio em cima do negócio é azul, Do cara. fio que já Aí tava... fica muito ruim. Eu me lembro uma É. vez, eu tava em Salinas, aí eu olhei pra pessoa que tava comigo e disse, olha, tinha acabado de ficar solteira. Eu falei, olha, a primeira coisa que tu vai fazer é ajeitar logo a tua sobrancelha. O que? Eu acabei de ver, Eu acabei de fazer. tá vendo? Aí eu, não. Em cima, porque ela fez em cima do negócio. Pois eu falei, é. gente, não dá pra ver o negócio. E esse preto envelhece muito, porque fica muito pesada a nossa tem face, que né? ter Então um- muda, faz diferença. E assim, quem quer fazer já sabe o que quer fazer, né? As pessoas estão procurando. É. Tem gente que me procura pra fazer transplante de cílios, esse eu não faço. Mas existe. Sério? Então, na verdade, pouca gente... A gente está ainda estudando sobre. O problema é você mexer na região ocular, né? E aí é complicado. Eu até falei com uma amiga minha, Mas as a pessoas gente fazem? não fazem ainda, Ah, porque tá. dá muita dor de cabeça pra fazer. Na verdade é essa. Ai, gente. Aham. é muito E perigoso. eu até conversei com uma amiga minha que é oftalmo, a gente estava pensando em fazer, mas eu acho que ainda é um transplante que tem que ficar reservado para casos de medicina reconstrutora mesmo, quando o paciente sofre um acidente, Sim, esse tipo de Queima, coisa. né? Que não nasce Exatamente. Mas de sobrancelha não, é tranquilo, é uma cirurgia tranquila. mais. Deve, Mas logo, é capaz- logo deve dar o resultado, É, porque cresce rapidinho. exatamente. Mas é capaz da pessoa querer fazer ainda fazer trancinha. Mas olha, muito bom. Inclusive, fica pro corte, viu, Úrsula? A sobrancelha aí é um tema que as pessoas vão querer É saber. incrível. Eu não Com sabia, certeza. por Eu exemplo, também que nunca tinha existia. ouvido falar. E achei uma ótima É. solução. Doutora, e como é o pós-operatório dessa da cabeça aí? Então, na verdade, o pós-operatório de todas, né, é bem tranquilo, tanto da sobrancelha quanto do transplante FUE. Eu falo para os pacientes assim, quem fez FUT, que é aquela técnica antiga, geralmente ele não vai fazer o segundo, porque o pós-operatório era ruim, ele sentia dor. No transplante de cabelo, hoje em dia do FUE, o paciente faz a cirurgia, apesar de ser uma cirurgia, eu sempre digo, ela é demorada, mas ela é um risco baixo. Porque você não vai ser sedado, você vai ser sedado, você não vai ser entubado, não é anestesia geral, nem hack, nem peridural. É sedado mais pelo tempo, né, que demora. Na verdade, eu sempre faço questão de sedar meu paciente, de fazer em hospital, porque o seguro morreu de velho. Eu sou cirurgiã de formação, então já aprendi que a gente pode fazer uma cirurgia simples ou uma mais complicada, mas tudo pode mudar. Então, eu estando no hospital, já tenho essa segurança. Sim. E a questão da sedação é o conforto do paciente. Tem clínica que faz com o paciente acordado em São Paulo. Deus me livre. Só que é horrível. Imagina, 12 você tá no horas meio, sem aí fazer você para nada. no meio da cirurgia, vai almoçar, vai no banheiro, a chance de você ter uma infecção é enorme. Então, a gente tem um nervo que passa aqui, que quando eu anestesio, eu não sinto a minha cabeça até aqui.
outro que passa na região aqui da nuca, que quando eu anestesio, eu não sinto a cabeça até aqui. Então, é anestesia local. Então, a gente faz um bloqueio anestésico, que a gente anestesia o nervo, basicamente uma anestesia local, mas o paciente está dormindo, está sedado. E aí, a gente demora esse tempo todo de fazer a cirurgia, mas quando acaba, ele está acordado como se ele tivesse do jeito que quando ele chegou. Justamente por não ter passado por esse processo desses outros tipos de anestesia. Então, é um paciente que sai super bem, vai para casa, dorme. No dia seguinte, ele volta comigo no consultório, porque o cabelo fica 3 dias para fixar no couro cabeludo. Então, são os dias que eu tenho que ter mais cuidado. E aí, quando ele volta comigo, eu faço a primeira lavagem e vou ensinar ele como ele vai lavar esse cabelo. Porque fica cascando. Porque Pegar sol, nem pensar. Então, o sol, ele não vai impedir que o teu cabelo nasça, mas ele vai manchar, pode manchar o teu couro cabeludo, porque a gente pinta para ver onde a gente vai colocar. E aí, como é uma cirurgia estética, a gente pede para evitar, né? Mas os meus pacientes, eu tenho paciente que trabalha home office e no dia seguinte está trabalhando. Tem paciente que quando trabalha fora, em ambiente externo, eu peço para esperar pelo menos uns 5 dias. Academia, musculação, 7 dias, já pode ir. E não tem o negócio de ter que dormir sentado? Então, na verdade, essa parte de dormir que eu acho que é o mais, assim, Incômodo. né, o incômodo da cirurgia, que não precisa dormir sentado. Eu sempre dou para meus pacientes aquele travesseirinho, sabe, de voo que a gente põe no pescoço. Sim. E aí ajuda muito eles no pós. A questão é que eles não podem bater onde teve a cirurgia, implantou. Porque pode sair nos 3 primeiros dias. Depois disso, não, o cabelo tá fixo. Quando forma um cascãozinho, que tu falou, aí mais ou menos 7 dias, já é uma fase que o cabelo tá fixo. Então, o paciente pode lavar tranquilamente o cabelo, pode passar um óleozinho até para ajudar a tirar esse cascão, que o cabelo não vai sair, porque ele já tá fixo lá. Então, o problema mais é nesses 3 primeiros dias, né? Que aí você tem que dormir mais com o peito para cima, ou então de lado. É porque não pode fazer pressão na cabeça ou não? É só para não bater? É só para não bater. E outra coisa que pode acontecer é que, como é uma cirurgia que a gente usa muito soro para não sangrar, para poder enxergar onde eu estou colocando, esse soro ele pode descer. Se ele descer para o rosto, não acontece nada demais, mas o paciente fica inchado. Eu já vi. Então, esteticamente, incomoda. Sim. Ele pode fazer uma drenagem, mas mesmo que ele não faça nada, como é só líquido, com os dias isso vai sendo absorvido. Mas assusta, né? O rosto Mas tem esse incômodo. Então, seria mais por essas 2 coisas. Até de tu ficar assim no celular, mexendo, eu falo para os pacientes, você tá de cabeça baixa, então pode ser que baixe, né? O soro desça. Mas é mais isso. Mas não é uma cirurgia que deixa o paciente impossibilitado. Eu falo assim, você faz uma plástica, ou você vai lá e opera uma vesícula, você mexe na região abdominal, parece que passou um carro em cima de ti, né? No transplante, não. O paciente não sente nada, tá super bem. Eu tenho até que segurar eles. Eu tive um paciente que foi pro jogo do Paysandu no pós dele. Meu Deus. E eu quase morri do coração. Desse tipo. Então. Mas aí é caro, né? E tem a questão do método ser delicado, né? Tem que pegar o fio. Perfil de pessoa, né? O cuidado com o pós-operatório que tem que ter. E eu sempre falo, o pré-operatório é importante, a cirurgia é importante, mas o pós também é muito importante. Se tu não tem um bom pós-operatório, se tu não toma o remédio que a gente passa direitinho, se você não faz o que tem que ser feito, a chance de não dar certo é maior, é mais complicado, né? É uma cirurgia, querendo ou não. Sim. Né? Mesmo o transplante de sobrancelha, que é uma cirurgia menor, também é uma cirurgia. Então, sempre vai ter que ter cuidado. E na sobrancelha, raspa tudo? Não raspa nada. Não, só implanta. A gente só implanta onde precisa colocar. Na verdade... E o custo? É alto da sobrancelha? Como é? Tipo, eu não tenho noção de preço. Não, o transplante de sobrancelha, ele se assemelha ao valor do transplante capilar quando a gente faz em centro cirúrgico. Muito mais pela questão de pagar o hospital e pagar o anestesista. Só que a gente, como é uma área menor, a gente está fazendo agora lá no Instituto, né? Porque eu mantenho um lugar para a gente fazer dentro do Instituto. Porque é uma área menor, eu consigo até levar o anestesista para lá. E assim, é 1 hora que o paciente fica, né? Nossa, então, é melhor do que colocar fazer um fio a fio. Ao mesmo tempo que demora. E o fio a fio dói pra caramba. É o mesmo tempo do fio a fio do Exatamente. O paciente não sente nada, né? Porque ele tá dormindo. É bem tranquilo. Então, por conta disso, a gente está tentando baixar o custo. Porque realmente, para as pacientes, elas chegavam lá no consultório antes e achavam que era como se fosse um fio a fio o preço que se pagava. Mas não era, porque é uma cirurgia. Né? E assim... Tem um custo meu, né? Minha mão de obra, enfim, mas tem um custo do hospital, do anestesista, que não tem a ver comigo. Sim. Então, isso deixa um pouco mais caro. E tem coisas que não dá para economizar, né? Um Exatamente. anestesista querendo... Na verdade, são perfis de paciente, né? No começo, quando eu comecei a atender no consultório, principalmente em São Paulo, que é uma cidade que tem muitos médicos, né, na área,
Eu ficava assim mal quando o paciente ia comigo e aí ele não fechava, porque tem paciente que só pensa no custo. E depois eu entendi que não, que esse não é o meu paciente. O meu paciente é aquele que também pensa no conforto, na qualidade. Tem paciente que fala na segurança. Tem paciente que fala, meu Deus, não, nem pensava fazer acordado, nem pensava fazer numa clínica. Que basicamente é como eu penso, entendeu? Então, são perfis, na verdade, né? Sim, com certeza. Na verdade é essa. E me conta uma coisa, se tu fosse hoje, lá no teu consultório, contratar um serviço, que serviço tu ia contratar? Com certeza transplante de sobrancelha, que a minha sobrancelha tá precisando. A gente falar, ela já respondeu essa pergunta. Mas assim, eu também faço rosto, botox, preenchimento, Pois laser. é, além então, do tudo isso eu essa faço. parte estética toda, né? Porque sabe o que acontece? Eu já ia para essa área, né? Porque na época eu pensava em fazer plástica, então a gente acaba precisando. Mas o que acontece é que meus pacientes, depois do transplante, até aquele homem que nunca fez nada, ele começa a ficar vaidoso. E aí ele começa a fazer. O perfil do meu paciente, alguns são aquele paciente que tem uma boa condição financeira e tem uma esposa que sempre teve a dermatologista dela, o plástico dela, e sempre foi nisso. E ele nunca foi. E aí, de repente, ele chega no meu consultório, faz o transplante, que é a cirurgia, ou faz o tratamento, e aquela 1 hora que eles passam lá no consultório é o momento deles. Então, eles nunca tiveram isso, esse cuidado que a gente tem quando a gente vai nesses lugares. Homem pra se cuidar só quando tá morrendo. E aí eles começam a fazer as outras coisas. Fala, doutora, eu vou fazer esse negócio aqui desse botox, eu vou fazer não sei o quê. Aí a gente começa a fazer neles. E às vezes a esposa vai junto, e aí elas também começam a fazer comigo. Então, hoje em dia, a minha demanda de facial, eu tenho meus pacientes antigos que já faziam, mas é muito de quem começou a tratar o cabelo e veio e começa a fazer outras coisas. Ou a esposa que veio junto, ou o marido que veio junto e começa a fazer. E os meus pacientes, não só no consultório, mas, por exemplo, a maioria faz dieta, começa a malhar, muda, né? A autoestima, né? Muda completamente da vida. Exatamente. Tem outra qualidade de vida, de verdade. amiga, tu que vai ficar com o presente, não? Pois é, né? Eu ia falar, o presente a Tia Mendon um assunto. Olha, eu escolhi pessoalmente, tá? Ai, obrigada. Os dessa gravação fui eu que fui lá escolher. Eu espero que você goste. Os presentes de Romanel são personalizados. A gente dá aquela stalkeada no Instagram do... Eu tava vendo teus anéis, tu não estava colocando, eu já tava querendo. Obrigada. Olha, então vê. Abre aí pra ver se tu gosta. Vou abrir pra ver. Mas olha, esses teus anéis, essas pulseiras, eu já achei tudo lindo, viu? Não, Romanel. E tem lojas em todos os shoppings Romanel, viu, gente? E quem quer trabalhar, quer fazer uma renda extra, tem atacado também na cidade inteira, em todos os bairros de Belém e interiores também. Ai, gente, lindo. E essa cor aqui é de médico, né? É porque hoje eu saí com pressa, não achei meu anel, mas é igualzinho isso aqui. Mas a gente sempre pensa nisso, entendeu? E eu pensei também no dia a dia, às vezes põe touca, né? Exatamente, a gente tem que usar pequeno. Exatamente. Eu botei esse outro porque eu tenho... Tá lindo. Eu tenho uma quedinha por laço, então tudo que tem laço eu ponho. Tá lindo, inclusive. Mas não é um brinco que a gente usa no dia a dia, é um pequeno, né? E a gente também tem aqui o nosso patrocinador Põe na Caneca. Ai, gente, obrigada. Tá sempre lembrado, Papo de Onça. Olha, e esse aqui eu sempre vejo, viu, nos episódios. Eu falei, quando eu vi a Alice Salazar aqui, eu falei, será que só é para os celebrities? Você é celebrity também, querida! Personalizado, Põe na Caneca, tem uma qualidade só impecável. vai estar diferente porque você está em outra temporada e agora tem a folhinha da Amazônia. O teu, inclusive, tá mais bonito que o da Alice Salazar, né? É verdade. Isso aqui já vai lá pro consultório. A gente quer ver. Marco Põe na Caneca e o Papo de Onça, E a gente quer ver. E a gente sempre, né, pede pros convidados trazerem um presente pra gente. Olha, e aí, a gente vai ganhar outras coisas. Pode fazer um lado da sobrancelha meu, outro lado da toalha. Quase sem vergonha, não trouxe. Não Botox. trouxe transplante, não trouxe presente. Nem Daí o misturei, poxa. Mas vai chegar presente pra vocês. Opa! Vai chegar. Eu tô Na lançando... pressão, olha a toalha, tu me mata de verdade. Não, gente, eu tô lançando uma linha. Eu até falei isso pro pessoal lá do consultório. Eu disse, gente, tem que mandar. Eu tô lançando uma linha de produto de cabelo, shampoo, condicionador. A gente tem até uma blogueira que é minha amiga, que a gente vai fazer um bem da Amazônia agora, que é pra crescer, né? Um tônico. Legal. Mas vou mandar pra vocês. Inclusive, vocês vão testar. Aí testar, a gente vai falar. Fala, Pode deixar. Se eu não gostar, eu falei. Dá o nosso feedback. Olha, o meu preferido, eu vou já te falar qual é, que eu vou mandar esse pra vocês. É o shampoo de hortelã, que ele dá uma refrescância no cabelo. Deve ser maravilhoso. Eu adoro. O meu cabelo é oleoso, né? O couro cabeludo. Então, eu adoro. Eu não sei como é o couro cabeludo de vocês. Mas quando a gente assim, sofre com isso, nosso clima também não ajuda, a gente sente aquela refrescância, é ótimo. Não, eu amo. Vou mandar pra vocês. Amo. Olha, maravilhoso, né? Faltou só uma pergunta, né? Sim. Pelo que você é lembrada?
assim, no meio profissional. Ah, a doutora Thalita, você acha que veio o que na cabeça dos pacientes, das pessoas que te acompanham nas redes sociais? Olha, dos pacientes eu acho que é diferente dos meus colegas de trabalho. Dos pacientes eu acho que eles pensam que eu sou muito humana. Pra ter noção, todos os meus pacientes têm meu número pessoal. Ah, Eu tava isso é um grande conversando diferencial, com uma amiga minha, que ela é endócrino, e aí ela falou assim, meus pacientes não têm meu número porque não trato urgência. Aí eu falei, eu também não trato urgência, mas às vezes a paciente só quer escutar de mim que vai dar tudo certo o tratamento dela. Uhum. Então, todos os meus pacientes têm meu número. Não, e a segurança de tu ter o número Exatamente. do médico. E assim, o meu consultório é um consultório que a comida é uma comida pensada para meus pacientes, não é comprada, é feita especificamente. Tem comida lá, inclusive? Tem, vocês têm que ir lá, inclusive. Vocês têm que ir lá. Tem espumante, tem água de coco, tem um bolo que... A minha mãe que faz esse bolo, inclusive, com geleia de morango. Ah, já quero! Gente, vou mandar esse bolo aqui, porque eu dei no final do ano para todos os meus pacientes um quadro. A gente vai chegar um monte de coisa nesse podcast. Mas vou mandar, de verdade. Mas vocês têm que ir lá me visitar mesmo. Nós vamos. E aí, assim, a sensação que os meus pacientes dizem para mim que eles têm lá é que como se eles estivessem em casa. E é essa sensação que tem que ter. Porque você tá lá, né? Por exemplo, eu atendo muita mulher hoje em dia, mas também atendo homem, e ele não tem nem noção do que é fazer um tratamento. Então, às vezes, ele chega com medo, não sabe o que, e às vezes o homem não é acostumado com esse universo, ele vai meio encabulado, né? Meio com vergonha. E quando ele chega com bolinho, exatamente. Cafezinho, já então, vai, né, ele tem que ter aquele casa, momento né? dele, exatamente. E aí não dá pra tu estar muito na pose, assim. E pros meus colegas de trabalho, eu penso assim, né, pros meus amigos, que eu vejo, pelo menos eles têm me perguntado muito, de uma pessoa que mete a cara, que é empreendedora, que vai mesmo na frente. Eu demorei muito para passar no vestibular de medicina. Eu tenho 37 anos, né? Então, eu demorei 6 anos para passar no vestibular, mas eu sempre soube o que eu queria. E quando eu fui para São Paulo, eu já fui com essa mentalidade mesmo. Não, vou ser cirurgiã, agora, a partir de agora, eu vou fazer essa parte estética, e quando eu voltar para Belém, eu vou ser referência nisso. Então, hoje em dia, eu atendo em Belém, atendo em Macapá, estou pensando em ir para o interior, para Marabá, para Gominas. Para Gominas. Eu tenho vários pacientes de lá, né, que vêm para cá. Hoje em dia, eu tenho paciente de fora também. Tem paciente que é de Paris, do Suriname, que vem para tratar cabelo comigo. Então, eu sempre fui uma pessoa focada nisso. E tu escolheu um nicho que estava precisando no mercado paraense, né? Agora já temos, mas se tu falar de não tem muitas opções ainda não, mas já temos bons profissionais. Não tinha ninguém. Exatamente. E outra coisa também que eu acho que falta é quem faz transplante não trata. Quem trata não faz transplante. E no meu caso, eu faço as duas coisas. Porque eu acho que uma coisa anda junto com a outra. Sim. Eu falo que antigamente 90% do meu consultório era transplante e eram homens. Hoje em dia, 50% são transplantes, 50% são pessoas que vão tratar só homens ou mulheres, e a gente consegue resultados de transplante, se for bem indicado, com tratamento, dependendo do caso. E os 50% também, hoje em dia, é homem e mulher no meu consultório. Porque a gente nem tem noção de quanto de mulher que tem calvície, a gente não sabe. Então, acho que é isso. Acho que as pessoas lembram de mim pela questão da persistência e os meus pacientes da questão da humanidade mesmo, que é o que a gente quer pregar lá no meu consultório, né? O que a gente tem como lema lá é isso, que todo mundo tem que ser bem tratado, tem que ser tratado como se estivesse em casa. E eu tenho paciente que é um paciente super rico, que só fazia tudo em São Paulo e começou a fazer aqui, tem paciente de outro país, e tenho aquele paciente que é ribeirinho, que guarda o dinheiro para tratar o cabelo dele. Então, a gente tem diversos perfis, a gente nem tem noção disso, né? Com certeza. É isso. E já te falaram que tu parece com a Dira Paz? Não. Não? Não, sabe o que eu ia falar? Que ela é a cara da Eneida, que é a irmã da Dira Paz. Não me falaram ainda. A médica? A doutora Eneida? Não, ela é mais a cara da Dira. Ela é minha a cara da pneumo, a Eneida. Ela é minha pneumo, não. Não conheço a irmã Ela dela. é a cara... ela falando em muitos momentos, eu fiquei disse, meu Deus. Aí eu olhava assim, aí eu olhava... Poxa, quem dera, não é. parente, porque elas têm o mesmo... são muito parecidas, né, as irmãs. É porque é o perfil de rosto do paraense. É esse rosto largo, com isso alto. Não, mas elas têm... É o perfil de rosto. Não. Eu achei parecer com a Eneida. Tu não achou, Úrsula? Mas a Dira. A Eneida não achei com a Eneida. A Eneida parece... Eneida, a mãe da Marina, a mãe da Cleida. Então, acho que ela parece mais. Parece dessa família, não é? Não, nem prima. Poxa, infelizmente não. Parte Carvalho, não. Então é isso. Muito obrigada, gente, viu? Foi muito bacana conhecer mais sobre esse mundo. Eu tenho certeza que as pessoas vão ter muita curiosidade. Vamos responder a caixinha de perguntas. É muito bacana. E é importante que as pessoas façam na sua cidade, né? Muito mais confortável um pós-operatório dentro da sua casa, né?
Exatamente. Eu acho que Outra faz coisa muita também, diferença. a gente tem uma sensação de que sempre o que é de fora é melhor. É. E não necessariamente. Os médicos daqui de Belém, isso eu não falo só por mim, e também não só da minha especialidade, a gente não perde nada para as pessoas de lá de São Paulo, dos Estados Unidos. O mundo está globalizado. Semana passada eu estava num congresso e tudo que estava sendo falado no mundo já é feito aqui. Então, às vezes a gente vai para fora com essa sensação de que eu vou conseguir melhor. E você mesmo falou da Turquia, né? Exatamente. Que foi mais marketing do que realmente exatamente. qualidade. E assim, quando a gente fala de São Paulo, realmente, tu tem um cara que é a referência no país, mas tu também tem um médico que às vezes não é. E às vezes não é Só médico que faz. Lá, E o paciente nem sabe disso, né? Na verdade. É isso. E fora que o pós-operatório A também. gente não valoriza quem é da terra. Mas não isso tá mudando. Isso tá mudando. Olha, e aqui o podcast vai ser mais um E é bom que a gente leva, né, esses mudança, profissionais. porque, exatamente, a gente tá levando as mídia. informações. Quem vai escutar agora vai te conhecer um pouco mais como pessoa, como profissional, né? Vai ter oportunidade de poder conhecer a fundo. E tantas outras histórias que a gente traz aqui, né? Que as pessoas desconhecem, mas às vezes até por falta de oportunidade de chegar perto, como a gente falou ainda agora do Kaique, o episódio anterior que a gente gravou. As pessoas é caro. Não vou atrás, não vou pedir orçamento. Mas tu já fez orçamento? Não, não fiz. Então as pessoas criam, né? Elas criam uma história e acabam não consumindo o que é daqui, não consumindo coisas que são boas por causa disso. Então isso daqui também é um informativo para desmistificar esses pensamentos, né? Divulgar nossos profissionais. Isso. Doutora, pergunta. Lavar o cabelo todo dia é prejudicial? Não, é bom. É verdade. É bom? É bom. Na verdade, prejudicial não lavar todo dia. A gente não lava todo dia, nós mulheres, eu quero dizer, por causa de qualidade do cabelo. Às vezes a gente acha que fica muito ressecado. Então, aí a gente espaça, né? Lava um dia sim, um dia não. Quem faz academia, o ideal é sempre lavar depois. O suor de academia é péssimo pro nosso couro cabeludo. Tem artista, né, que fala que meu cabelo ficou lindo porque eu não lavo uma vez por semana. Gente, isso é horrível. A Yasmin Brunet, né? Exatamente. Mas também aquele cabelo... Eu ia falar, mas como eu não paguei meu advogado... Eu tenho uma preguiça eu tô sem advogado, então não falei. Mas é ela. Olha... É isso, vai dar fungo, vai dar caspa, vai fazer teu cabelo cair. Fica mais oleoso, né? Então, assim, o ideal mesmo, vou fazer o mundo ideal. Lava todo dia. Lava todo dia. Então é bom lavar todo dia exatamente. o cabelo, gente. É porque cabeleireiro diz pra não lavar todo dia. É por causa da coloração, né? Mas assim, pela saúde do couro cabeludo Agora, por exemplo, eu não lavo meu cabelo todo dia. Por quê? Porque se eu lavar todo dia, ele fica parecendo ressecado. Assim. Hoje em dia até lavo, porque eu tô malhando mais depois da academia. Treinar todo dia é inevitável, né? E assim, em Belém, com o calor que faz, não tem nada melhor do que tomar banho depois da musculação. É verdade. Mick fala, quem tem alopecia pode fazer transplante? Deve, né? Se for androgenética. A calvície é a alopecia androgenética, a mesma coisa. Tá. Só que a alopecia ela é um nome genérico para queda de cabelo. Então, você tem dentro das alopécias, alopecia androgenética, alopecia frontal fibrosante, alopecia areata. E aí, por exemplo, na androgenética, que é a calvície, a gente faz transplante. A indicação do tratamento é transplante, além do tratamento do consultório. Mas na areata, na frontal fibrosante, entre outras, a indicação não é fazer transplante. Então, na verdade, tem que ver qual é a alopécia que você tem. Entendi. Agora, deixa aí um recado, deixa o Instagram, telefone, onde é que as pessoas te encontram, onde fica teu consultório. Direto naquela câmera. Instagram. Essa história de que ninguém vai me encontrar porque não sabe que eu tô em todos os lugares, tá, gente? Eu tenho site, meu site é www.doutoratalitamonteiro.com.br, que lá eu explico várias coisas, mostro várias coisas sobre o meu trabalho. O meu Instagram é doutora Thalita Monteiro, mas se você escrever transplante capilar, você vai me achar também, tá? Aí tem um número do consultório que aí a gente deixa depois aqui. Dá o teu Instagram, falou o Instagram? Já, doutora Thalita Monteiro, mas transplante capilar tu vai me achar, tá? Tô passando um monte de televisão por aí tem o número também, mas assim, tem o Instagram do consultório, tem o meu site. Se você digitar Thalita Monteiro no Google, tu vai me achar. Eu atendo no Mirai Office. Se tu digitar Mirai Office, tu vai achar. Se digitar Macapá, transplante capilar, tu vai me achar. Mirai Office. E ela também vai estar lá, né, no nosso Instagram com cortes. Com vários cortes. Orientando. Exatamente. Obrigada, doutora. Foi muito legal o nosso papo. Obrigada. Eu adorei, aprendi bastante. Obrigada pela presença. E esse foi mais um episódio do Papo de Onça, esse café com as onças especial pra você, especialmente pra você que é careca. Venha assistir e conhecer os métodos, os tratamentos que estão à sua disposição.
E aproveita, manda, encaminha pra aquele teu amigo careca, dá a dica, né? Amigo, fica a dica! Amigo, fica a dica aí, a doutora Thalita vai mudar a sua vida, você vai ficar mais jovem, mais bonita, né? E pras mulheres também que estão com aquela queda de cabelo, encaminha aí pras amigas. E se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toy Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, lá no da Jaiane Aguilar. Tchau! Tchau! Ai, gente, obrigada.